Boa noite, meus amigos de Pirassununga, Porto Ferreira, São João da Boa Vista e região. Eu sou Evandro Sinotti e está começando agora o programa Talk Show. Crazy, I must be seen. E hoje o programa vai estar 4 vezes mais legal, porque ao invés de um entrevistado, teremos 4 super entrevistados. São eles: Ney Vilela, coordenador do Instituto Teotônio Vilela de Estudos Políticos; Matheus Poli, membro do Comitê Executivo do Libertários; Roberto Lacerda Barricelli, jornalista e assessor no Instituto Liberal; e Kim Kataguiri, criador do liberalismo da zoeira. I see a pale moon rising. I see trouble on the way. I see the earthquakes and lightning. I see a bad time today. Overflowing, I hear the voice of rage of right. Don't go around tonight, all these violence take your life. There's a bad moon on the rise. All right. Together, hope you are cry prepared to die. Looks like I'm feeding next to river. Run now, he's digging for a night. Don't go around tonight, only his volley take your life. There's a bad moon on the rise. E hoje debateremos qual deve ser a função e o tamanho do Estado no Brasil. Ney Vilela, a primeira pergunta é para você. Ney Vilela, em que áreas o governo deve atuar? Olha, existem 3 maneiras de se encarar o Estado. O Estado mínimo, que é o Estado liberal. O Estado máximo, que intervém em tudo, que é o Estado socialista. E o Estado socialmente necessário, que é a visão social-democrata. Como social-democrata, eu considero que o Estado ele deve estar onde ele é necessário. E ele é necessário para cuidar do ser humano. Assim, nas áreas de saúde, de educação, de segurança, é importante a participação do Estado, principalmente ajudando aqueles que não podem concorrer. Então, o muito jovem, o muito velho, aquele que tem uma doença muito séria, esses precisam ser cuidados pelo Estado. No mais, o Estado deve agir como agente regulamentador. Ele deve ser um regulamentador e não alguém que faça as coisas. Porque na hora de fazer, a iniciativa privada quase sempre é bem melhor. Matheus, sua posição como libertário é semelhante à do Ney? Não, ela é totalmente oposta. Nós, como libertários, como você disse na última entrevista que eu assisti sua, é uma discussão com a doutora Tatiana, existem os libertários minarquistas, os anarcocapitalistas, então, mas uma visão geral dos libertários é que o Estado não deve intervir de maneira alguma na vida do cidadão. Deve ser o menor possível, se não inexistente. Muito interessante. Eu já quero interferir aqui.
dar um pitaco. Sobre os libertários, né? O Estado não deve, em hipótese nenhuma, ou o mínimo possível, intervir, né, na vida do cidadão comum, né? Mas existem alguns casos, assim, que a gente, leigo aqui, né, não entende. Por exemplo, no caso da violência, por exemplo, a doutora, num outro programa, né, Ivan? Isso. Disse que a gente tem que ter uma segurança particular. Até aí, ok, né? Mas espera aí, e se uma pessoa entra na sua casa, comete um crime, assassina, de repente, sua esposa, seu filho, né? Essa pessoa, daí não é o Estado que teria que regulamentar uma forma da gente... Bom, o que essa pessoa vai fazer? Vai ficar na sociedade? Vão matar ele com as nossas próprias mãos? Isso? Tem que ter alguma regulamentação, não tem? Não, na verdade, o próprio libertarianismo prega que essa pessoa deve sofrer uma punição pela sociedade. Primeiro que tem que dizer que a sociedade sem Estado não vai deixar de se organizar de alguma maneira. As pessoas se organizam, por exemplo, em condomínios. Isso é uma maneira de fazer um micro-estado ali. As pessoas naturalmente se organizam. O que a gente gostaria, que a gente prega é que as pessoas façam isso voluntariamente, em geral. No caso que você falou, para haver uma punição para essa pessoa, a sociedade local vai punir aquele criminoso da maneira correta. Então, mas não deveria existir, por exemplo, critérios, assim, por exemplo, uma corte, o critério, sim, as pessoas vão escolher uma própria corte para si mesmas. Mas aí a gente não corre o risco de cair na barbárie, assim, eu acho que eu devo matar qualquer um, outro eu acho que não. Não, na verdade, a barbárie é o próprio crime, né? Fazendo um paralelo aí, Thomas Hobbes já dizia que sem o Estado nós voltaríamos para a lei da natureza, alguma coisa assim, tipo uma lei do mais forte. É meio por aí, a gente ia gastar muito tempo se preocupando com coisas que hoje a gente não precisa se preocupar? Não, eu acredito que o ser humano não é essa a nossa natureza. A natureza humana não é essa, a natureza humana é de fazer o bem, de vir em harmonia. No caso que aconteça uma barbaridade nesse sentido, a própria sociedade vai procurar punir aquele indivíduo que causou o crime. De maneira, nós pregamos que a pessoa vai ter uma punição proporcional ao crime que ela cometeu. Mas, nesse sentido, a minha impressão é a de que você colocou a possibilidade de grupos se organizarem, como, por exemplo, em condomínio. Você deu o exemplo do condomínio. Eu tenho uma visão particular muito ríspida em relação a isso. A minha impressão é a seguinte, se eu perguntar para uma jovem, você é virgem? E ela me responder mais ou menos, eu vou achar meio estranho. Ou é virgem, ou não é virgem. Ou existe Estado, ou não existe Estado. Um grupo corporativo, ele vai se organizar como Estado. E a minha impressão pessoal é que se isso ocorre, à medida em que um grupo corporativo vai tendo sucesso, ele vai se ampliando. E aí nós temos a construção, de novo, do Estado. Sim. Nós chamaríamos de Estado, vou dar um porém, somente se fosse imposto sobre alguém. Você se organiza em condomínios voluntariamente. Você não se organiza em condomínios sob imposição alguma. Segundo essa visão do Matheus, então o Estado é coercivo. Sempre. Essa definição básica. De novo, mais uma dúvida, desculpa, mas é só dúvidas, tá? A gente está tentando, na visão de público leigo, tentando tirar dúvidas sobre libertário, Estado e tal. Mas, por exemplo, então tá, eu me organizo no meu condomínio, meu condomínio é esse aqui, as leis nossas são essas, o condomínio do Evandro eu não gosto dele. A gente não vai começar a ter uma certa guerra civil, por exemplo? Por quê? Por questões de diferenças, né? O condomínio lá acha que tem que ter X coisas, o condomínio Y tal coisa. Aí vou para uma outra cidade e lá pensam diferente. Não tem que haver uma certa hegemonia para a gente poder ter a própria liberdade individual de ir e vir, assim. Porque uma coisa é dentro do condomínio, né? Outra coisa é na rua, por exemplo, nas calçadas. Você está considerando que as calçadas vão continuar sendo públicas, né? Sim, porque senão, se for tudo particular, aí acaba o direito de ir e vir, né? Não, você tem direito de ir e vir dentro do que é seu. Dentro do que é do outro, não, jamais. Sim, correto, mas e a rua? A rua é ser de alguém, por exemplo, de algum condomínio. E aí eu não posso mais passar por ali? Não. Bom, então não entendi. Bom, nesse sentido, eu fico preocupado com o seguinte. Toda a minha preocupação existencial, intelectual, é no sentido de se preocupar com o ser humano. Para mim, o ser é muito mais importante do que o objeto. Então, na minha percepção pessoal,
toda aquela vetusta cultura grega, romana, tudo o que precede o surgimento da propriedade no estilo capitalista, tudo isso se perde numa visão dita libertária. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é com o ser, no sentido de se verificar quem é proprietário do quê. Isso para mim é um detalhe. A minha preocupação deve ser a seguinte: bom, como é que se faz para zelar pela segurança do coletivo? Como é que se faz para zelar pela segurança ou pela saúde do coletivo? Como é que se faz para zelar pela educação do coletivo? Quando nós conversamos, nós usamos uma língua. A nossa língua é uma construção social e que não tem valor de troca. Então, da mesma forma que a língua a gente utiliza aqui como um valor de uso, como algo que nós somos donos coletivos, da mesma forma nós temos que entender a organização da sociedade. A organização da sociedade, ela não pode, no meu entendimento, partir da propriedade individual. A organização da sociedade, como o ar que nós respiramos, ou a palavra que a gente usa, quando a gente conversa numa língua construída por uma sociedade, toda essa construção, ela precisa de uma organização social superior. Essa organização social superior, se é superior, ela paulatinamente perde as características de coerção. Do ponto de vista pessoal, a procura de uma situação onde não existe Estado amplia, ao invés de diminuir a coerção. Podemos seguir? Alguém quer fazer algum adendo? Posso? Pode fazer um adendo, Roberto. Fica à vontade. Qual a câmera? Aquela ali? Isso. Quando eu falo em coletivo, o coletivo é formado por indivíduos. E dentro do coletivo, esses indivíduos eles buscam um bem coletivo mesmo. Só que por que isso? Porque a partir do momento que eu busco os meus interesses individuais, normalmente não é possível alcançá-los na sua plenitude se eu não, através deles, acabar, consequentemente, gerando o bem coletivo, um bem social. Como, por exemplo, você tem vou pegar um exemplo dos empresários, para facilitar. O empresário é um indivíduo. Você pode ter um grupo empresarial formado por indivíduos. Todos os grupos são formados por indivíduos. Então, na ânsia que ele tem por lucrar, por exemplo, dentro como ele falou, de um ambiente libertário, de livre mercado, de liberdade econômica, liberdade política, tutti quanti, esse empresário, ele sempre buscará o quê? A satisfação dos seus clientes. Então, na busca por essa satisfação, para que ele possa lucrar, porque o interesse dele é egoísta, é o lucro, ele vai fazer o quê? Num ambiente de ampla concorrência, ele é obrigado a prestar bons serviços, comercializar, fabricar ou distribuir bons produtos dentro de um custo acessível para a maioria desses indivíduos. Resumindo, para conseguir o que eu quero, eu tenho que oferecer o que os outros querem. Exatamente. Para você conseguir aquilo que você quer, você acaba gerando um bem-estar coletivo, mesmo que esse não seja o seu incentivo. Às vezes o incentivo não é gerar isso, mas ele acaba gerando. Então, falar que a vida em sociedade é uma vida em massa, uma vida coletiva, sendo que ela parte do indivíduo, é algo que não existe. Quando você pega o próprio Estado, você fala, não, nós não podemos deixar partir da organização social a partir da propriedade individual dos indivíduos. O Estado é formado por indivíduos. O Estado tem menos indivíduos que a sociedade total, porque são menos pessoas. Então você tenta fugir do indivíduo, que é a menor minoria que existe, entregando uma maioria do poder para uma outra minoria que é o Estado, pensando que de repente esses indivíduos, como quaisquer outros, talvez sejam iluminados, eu não sei, mas têm uma capacidade superior aos demais de decidir por eles, de organizar a sociedade através desse poder supremo. Então, isso que eu vejo um grande problema do Estado. Quando o Matheus falou em organização, no condomínio e tudo, o que eu vejo, está respondendo a pergunta do seu nome, desculpa? Eduardo. Quanto também conhecido como do cabelo. Como as ruas. Por exemplo, não é do interesse mesmo do dono da rua que não passe ninguém por lá, porque senão não teria o porquê ele ser dono daquilo. Não é do seu interesse ser dono de um comércio, de qualquer coisa, se aquilo não tinha uma serventia para você. Então não interessa você ser dono. Então, num ambiente até libertário, a ideia é de que essas ruas existe uma competição, uma concorrência entre elas, até para esses indivíduos utilizarem,
Porque é um indivíduo que, se aquela rua não é utilizada por ninguém, ou se existe muitos entraves para que as pessoas passem por ali, os próprios moradores, a tendência é que eles saiam. Porque que interesse eu tenho de morar numa rua onde os meus parentes não possam entrar, outros amigos meus não possam passar porque existe um dono, ou mesmo que todos nós sejamos donos, onde eu tenha que seguir uma série de regras tão rígidas que impeça essa livre circulação de pessoas, de mercadorias e outros. Então, é óbvio que existiria provavelmente uma concorrência entre as ruas para atrair essas pessoas para passarem por elas. Então, o que eu acho quando eu falo de função do Estado? Como libertário, a minha ideia é qual? O Estado ele tem que ser o mínimo possível, se possível inexistente também. Agora, como chegar a isso? Hoje nós temos no Brasil um Estado assistencialista gigantesco. Me permita te interromper, Roberto, mas esse é o assunto do nosso próximo bloco. Já já voltamos com mais Talk Show. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Estamos de volta com o Talk Show, debatendo em que áreas o Estado deve atuar. Agora temos uma pergunta para o Kim. Kim Kataguiri, o Brasil está muito próximo de parecer um país fascista? Afinal, nós não temos na prática um capitalismo de Estado, onde quem tem boas conexões políticas tem vantagens, como por exemplo, financiamentos bilionários do BNDES? Sim, costuma-se dizer muito que aqui no Brasil a gente tem um capitalismo. Mas na verdade a gente tem um capitalismo de compadres, né? Um corporativismo. Os amigos do rei, os amigos do executivo, eles têm vantagem sobre os outros, ou seja, não há livre concorrência. O mercado não funciona, porque há interferência do Estado. E o fascismo se trata disso. Se trata dessa simbiose, né? Desse adultério entre o Estado e a iniciativa privada. O Estado atrapalha a livre concorrência? Mas eu de novo vou discordar. Olha, o Brasil, ele precisa entrar no capitalismo. O Brasil não entrou no capitalismo. Nós estamos em algum lugar entre o feudalismo e o capitalismo mercantilista. Nós temos uma estrutura de Estado clientelista que foi formada a partir de uma aristocracia rural. Os nossos políticos, quase todos, eles são coronéis das regiões mais atrasadas e que incapazes até de perceberem a importância da economia rural avançada, capitalista, que nós temos em algumas regiões do Centro-Oeste. De outro lado, se de um lado nós temos esse tipo de elite, do outro lado nós temos uma esquerda que se construiu sem estudar. Ela não conhece Marx, ela não conhece Trotsky, ela não conhece Gramsci. Ela está perdendo alguma coisa de não conhecer esses três aí que você citou? Ela, na verdade, ganha bastante, porque transformando o compadrio dos fazendeiros em política de Estado, eles transformam a Petrobras numa grande fazenda.
Nesse sentido, o que nós temos no nosso país é um arremedo de capitalismo que precisa ser transformado em capitalismo de fato. Aí, a partir daí, depois de Adam Smith, aquela coisa de que o interesse individual empata com o interesse coletivo, o que acontece? Aí, com o capitalismo surgindo, um briga com o outro, fica muito grande, fica oligopolista, monopolista, e aí, para evitar o monopólio, é necessário o Estado regulador. E aí nós voltamos ao Estado para regulação. Só para fazer um adendo, eu falei que sobre Marx, Gramsci e qual outro pensador que você citou? Eu falei Trotsky, e tem vários outros. É importante. Nenhum deles lê. Eu disse que não é importante conhecer. É importante conhecer esses pensadores. Eu acho mais importante ainda não aplicar as suas políticas. Mas pode seguir, Matheus. Você disse que eles não leem e por isso eles ganham. Eles ganham como um movimento de esquerda, é isso? Eles ganham porque não precisam se curvar a nenhum tipo de coerência na hora de agir. Então eles agem da maneira a mais interesseira, espúria, luta pura e simples pelo poder. Nós, no nosso país, não temos esquerda. Nós temos uma máfia que utiliza bandeiras que são demagógicas e populares, nada além disso. Eu vou interromper de novo. Eu estou tentando entender a ideia de ser libertário, né? Porque é novidade para mim aqui, né? A gente acaba aprendendo também participando. Mas, por exemplo, numa favela lá no Rio, tomada por traficantes, eles podem ser considerados libertários? Esse espaço aqui é nosso, a gente faz nossas leis aqui, o Estado não influencia em nada aqui, então assim, é uma dúvida. Eu acho que os traficantes são o melhor exemplo de um novo Estado surgindo ali. Quando não tem Estado e o pessoal está desarmado ali por medo do nosso Estado, de fato, brasileiro, não permitir que aquelas pessoas se armem para se proteger. Sim. Quando o Estado não está lá para protegê-las, elas estão sem proteção e um novo Estado se forma ali. Correto. Eu discordo, eu acho isso um condomínio. Quem? O traficante. Condomínio, uma máfia, um proto-Estado que surge da anarquia, da falta do Estado regulamentado, do Estado democraticamente aceito, através de organização, de eleições e de conscientização. Eu acho que quando se retira o Estado, o resultado necessário não é o libertarismo, é a máfia, é a ação do traficante. Qual que é o nome? Ney Vilela e Matheus. Ney e Matheus. Então, pensando no bem comum, eu ainda acho assim, pelo menos a questão básica da educação, uma educação educação no sentido de filosofia, né, de se pensar, não de se treinar, né, as pessoas, no sentido de se aprender a pensar. Como fazer daí o Estado conseguir pôr uma educação sem colocar algum pensamento político no meio? É possível? Ou a escola teria que ser totalmente libertária para conseguir? Aliás, eu vou completar a pergunta, mais ou menos o que o Du falou. As nossas escolas estão preparando as crianças para o futuro, para o mercado de trabalho? Paulo Freire fez algum tipo de bem para a educação? Existe muita doutrinação ideológica no Brasil? A melhor coisa que o Paulo Freire podia ter feito pela educação era se não existisse Paulo Freire. Primeira coisa. Pela ideia do Paulo Freire é o quê? Então não existe saberes, não existe saber mais, saber menos, saberes diferentes. Então, se você pensar que hoje o método freiriano é o grande, o patrono da educação brasileira, e a educação brasileira está no poço, nos últimos lugares, em todos os rankings nacionais, internacionais e sempre, e que o próprio MEC, que é o Ministério da Educação, é uma entidade do governo. Mesmo nas avaliações dele, ele coloca normalmente as instituições privadas, a maioria das que estão em primeiro lugar são as privadas, sendo o primeiro lugar, inclusive, do método objetivo, que é privada. Então você vai falar que o quê? Que a escola pública ela está boa? Ela não está boa. Se esse método é utilizado há tantos anos e não levou a lugar algum, ou melhor, levou o nosso lugar no ranking, de 100 países em 100º lugar. Vai falar que é o quê? Que houve uma evolução, que não houve uma doutrinação. Então, pelo menos a escola pública, e eu vejo hoje, também com certa preocupação, certas privadas também, existe sim muita doutrinação. Existe uma grade montada pelo governo,
para a educação dessas crianças, que necessariamente não é porque o governo fez que seja boa. Na verdade, normalmente o que o governo faz não ajuda, não é tão bom assim. Raras vezes ele acerta. Então, quando o Eduardo falou em educação, realmente, é interessante que os indivíduos tenham acesso à educação. Tem que ter. Agora, como é que esse acesso se coloca? Através do Estado tem funcionado? Não. Através, os que têm acesso à iniciativa privada, tem funcionado? Melhor que o Estado. Então, como chegar a um ambiente em que esses indivíduos tenham um acesso a essa educação no modelo privado? Aí que entra, como o senhor falou, o libertarianismo, onde num ambiente de mercado, de livre mercado, as instituições de educação, ou até mesmo homeschooling, se você preferir, e depois eu posso falar de homeschooling, elas têm que concorrer entre elas pelos alunos, mais que pelos alunos, pelo convencimento dos pais de que eles podem levar os filhos dele a uma colocação melhor no próprio mercado. Elas têm que ser voltadas mais para uma educação não só humana, que isso tem que vir muito de casa, mas também ao mercado, à qualificação. E na concorrência entre elas, elas precisam oferecer bons serviços com um preço acessível. As que oferecerem serviços ruins ou preço muito alto e inacessível, ou elas vão à falência, ou elas vão ter que baixar. Não tem jeito. É interessante que teve um comentário aqui da favela. O condomínio, como o Matheus falou, ele é algo voluntário. A favela em si é voluntária. O traficante não é algo voluntário, ele impõe a lei dele sobre os outros. Então você não pode falar que ali é um libertarianismo, muito pelo contrário, vai contra tudo que prega o libertarianismo. Tinha que unir aquele falar na frente. Eu vou falar primeiro da educação. Vamos concordar com Paulo Freire. Eu acho Paulo Freire um atraso de vida. Parou aí. Agora, como sempre, vou discordar de todo o resto. Observe, por exemplo, falou a educação de Estado não funciona. No seu outro programa, tivemos uma médica libertária que estudou numa escola, adivinhe, pública. Por quê? Nossas universidades públicas são de longe as melhores. Ponto. Em comparação às privadas nossas. Sim, sem a menor sombra de dúvida. Converse com alguém mais velho. Eu sou mais velho, tá? Mas, por favor, não perguntem quanto. Houve época em que o ensino público brasileiro era muito melhor do que o privado. Quero só fazer um adendo, você vai completar. Mas as melhores universidades do mundo são as americanas. Das 20 melhores universidades do mundo, 18 são americanas e são privadas. Depende de como você olha, porque todas elas são fundacionais. Nesse sentido, nós temos um tipo de sociedade que funciona a partir do liberalismo e não do libertarianismo. Mas o aluno não estuda de graça, o aluno tem que financiar ou bancar a sua educação. Agora, eu posso lhe dar alguns números. Por exemplo, se você pensar no MIT, né, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, o aluno paga exatamente 16% do que ele custa de verdade. Os outros 84%, eles saem de estruturas fundacionais. Nos Estados Unidos, nós temos um capitalismo liberal de verdade. Por exemplo, num capitalismo liberal não existe herança. A herança, a partir de 10 milhões de dólares, o Estado cobra uma pequena porcentagem de 99%. Sabia disso? Então, o que acontece? É por isso que existe Fundação Bill e Belinda Gates, por isso que existe Fundação Rockefeller. Lá, por conta da visão protestante, que Max Weber estuda muito bem isso aí, por conta disso, o cidadão norte-americano, ele disputa, ele vence, ele enriquece e entrega boa parte da sua fortuna para o Estado quando ele morre. Posso lhe fazer uma pergunta? Oi. Você não acha justo que um pai, por exemplo, possa deixar o fruto do seu trabalho para seu filho? Não acho justo. Eu acho justo. Não atenta contra a liberdade individual? Não atenta. Tanto que nos Estados Unidos é assim. E por que é nos Estados Unidos? Se você acha que nos Estados Unidos não há preocupação com liberdade individual, eu me calo. Mas eu acho que nos Estados Unidos há uma grande preocupação com a liberdade individual. Nesse sentido, lá nos Estados Unidos, o que acontece? O pai dá educação para o filho, o pai ajuda o filho a abrir a empresa,
transfere recursos para o filho em vida. Agora, quando você acumula uma quantidade enorme de dinheiro para deixar para o teu filho, você está criando um vagabundo, você está criando um camarada que não vai precisar se esforçar, produzir, criar. Essa é uma questão que lá nos Estados Unidos é ponto pacífico. Quando George Walker Bush tentou reduzir esse imposto de herança, ele recebeu puxão de orelha do Bill Gates. Ele falou: você está querendo transformar meu filho num vagabundo. E mudou de assunto. George Walker Bush não pensou mais no tema. A grande questão é a seguinte: nós, vamos voltar para a educação para a gente não se perder do que a gente estava discutindo. Nós, no que se refere à educação, precisamos de um Estado regulador. E também não precisamos de homeschooling, não. Sabe por quê? Por um motivo simples. Quando você estuda numa escola, você aprende e se socializa. O processo de socialização é muitíssimo importante. Ter crianças dos mais variados tipos, das mais variadas origens, com a mais variada educação é absolutamente fundamental para a construção da cidadania. Do ponto de vista de quem? Eu queria entender esse tipo de absolutismo da sua parte, né, em falar sempre o que você acha que é importante socializar, é importante isso, é importante... Sobre o ponto de vista de quem? E a minha opinião, pessoal, é de manter o meu filho na minha casa. Apresente-a. Sim, a minha opinião é que a minha herança tem que ir para o meu filho. Porque, olha, eu não vou me sujeitar à colocação de que meu pensamento é absolutista por A ou B. Se você concorda com o pensamento, ok. Se não concorda, discorde por argumentação. Por palavras, não. Eu quero escutar por que você apresenta outras propostas. Nós temos que fazer um breve intervalo. Na volta, a palavra vai para o Matheus com o nosso talk show. Voltamos já já. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. Estamos de volta com o nosso talk show e, como prometido, vamos ceder a palavra ao Matheus. E o Matheus quer conversar aqui com o Ney e dar o seu ponto de vista. Primeiro eu quero agradecer bem o espaço, porque isso é fantástico, essa discussão. Acho que não tem na televisão brasileira nada parecido, discutindo mesmo. Acho que está muito pobre o debate hoje. E é muito legal trazer essas opiniões bem divergentes, ver se choca, ver se sai uma porrada aqui. É muito legal. O Ney está dizendo assim, que é necessário haver uma interação social pelas crianças dentro das escolas. Isso aumenta a interação entre outros alunos. É melhor que a criança observe outras crianças de outras classes sociais, de outras culturas, enfim. O que eu sou na verdade, um defensor da liberdade e ponto. Eu acho que é direito do pai escolher se isso é bom para sua criança ou não. E isso acabou. Isso passa por cima de dizer que é bom ou não. Porque ninguém diz de onde vem esses números. Por que é bom a criança interagir com outra criança? Eu não entendo de onde vem essa afirmação. É uma interação e vem meio mística, assim. É importante que a criança interaja com outra e acabou. Eu digo, não, mas eu quero ensinar o meu filho em casa, com os meus princípios. É isso que a gente defende, o homeschooling. Quando fala em homeschooling,
é interessante até frisar que... Só para fazer um adendo, homeschooling seria educar o seu filho em casa. Educação livre, educação em casa. O homeschooling, que você pega nos Estados Unidos, segundo os próprios institutos dos Estados Unidos, os públicos e os privados, os alunos de homeschooling, de uma parte prática, quando eles são obrigados a prestar tudo a cada final de bimestre ou semestre, dependendo do estado, porque lá nos estados eles têm até certo ponto autonomia para criar as leis, participar de uma prova feita pelo estado para mostrar que realmente que eles estão, que está funcionando aquilo. Senão o estado ele pode obrigar aquela família a colocar o filho numa escola. E frequentemente nós vemos que esses alunos de homeschooling nessas provas saem melhor do que os alunos das próprias escolas. Ao contrário, não existe nenhuma pesquisa, nenhum dado, nada que aponte que eles são menos sociáveis que os demais. Voltando à questão da educação, quando o Ney falou, concordou com o Paulo Freire, é um atraso de vida. Acho que isso não tem o que discordar, o que falar. É um atraso. Agora, quanto à questão da escola pública, realmente, que ela chegou até no passado, um tanto distante, a ser melhor do que a privada, hoje nós estamos numa porcaria, só que nós temos que entender o seguinte: por que eu defendo o livre mercado? Se nós formos pensar, eu fiz esse estudo por alguns números, partindo para números, vou pegar só 2 grandes cidades, para exemplificar, para não ficar muito longo, Porto Alegre e São Paulo. Se você pegar o LOAS 2013 dessas 2 grandes cidades e você ver o número de alunos com o orçamento que foi destinado para a educação, isso sem contar o que outras secretarias podem ter destinado, como de obras e outras, que não passaram pelo orçamento da Secretaria de Educação dessas cidades. Em Porto Alegre, R$ 1.029 ao mês por aluno em média foi gasto no ensino municipal. Em São Paulo, foi de R$ 1.089. Se você pegar o ranking do MEC, somente nessas cidades, na frente das municipais, assim, existem dezenas de escolas privadas que custam menos de R$ 800. Se você pegar aqui o imposto sobre mensalidade, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, é de aproximadamente 37,5%, e você imaginar um setor educacional desonerado, você pode prever, no mínimo, um fôlego para que uma escola dessa, melhor que a pública, custe R$ 500, R$ 600. Prevendo que seja um livre mercado, ou seja, desregulamentado, esses preços tendem a ser menores ainda, com qualidade maior, devido à necessidade de concorrência entre essas instituições. Muito legal, vamos avançar porque o tempo urge. Viu, Evandro, eu queria voltar só um teminha, só para fechar. Fala, assim, a gente tá falando favela, condomínio, né? Aí forma uma imagem mental de favela, uma coisa suja, pobre, miserável, e condomínio uma coisa elitizada, bonitinha, rica, tal, beleza. Porém, vamos supor que eu tenho 4 irmãos, tudo grandalhões, moram num condomínio, a gente compra arma e fala, agora todo mundo aqui obedece a gente. Seria mais ou menos a mesma coisa que uma favela, que a gente faz. Mas aí, isso é libertário demais, não é? Não, eu sou o contrário de libertário. Aí você está impondo a sua razão sobre as demais. Mas aí não demais. deveria ter uma coisa reguladora, ó, isso não pode acontecer. Aí, no sistema libertário, os demais membros do condomínio podem ter, por exemplo, armas ou outros meios de se defenderem e falar, não, aqui você não vai impor as suas regras. Entendi. Vamos avançar, vamos avançar. Welfare State. O Welfare State é sustentável no longo prazo? O Welfare State é o estado de bem-estar social, que garante assistência social a todos os cidadãos. No longo prazo, os países que o adotaram correm risco de ver retrocesso no padrão de vida da população? Bom, vou começar, pois não. Por favor, Nico. Eu prefiro começar com você, que como é social-democrata, está melhor inteirado sobre o Welfare State. A questão, do meu ponto de vista, ela está colocada de uma maneira tendenciosa. Por quê? Porque quando você fala se isso é sustentável do ponto de vista financeiro, você está apresentando uma visão liberal. Não, estou fazendo uma pergunta. Sim, mas é uma pergunta que embute nela uma visão liberal. A pergunta a ser feita, provavelmente, para a visão social-democrata é a seguinte: vale a pena? Ou seja, se você tem uma sociedade em que as pessoas... Mas só fazendo um adendo, mas só não vale a pena se for sustentável no longo prazo? Impossível responder desta forma, porque você está perguntando apenas pelo critério econômico. Do ponto de vista econômico... Não, por todos os critérios. Então vamos ver, por todos os aspectos é altamente sustentável. Por quê? Porque você tem uma sociedade em que a regulamentação no processo educacional faz com que as pessoas
elas tenham melhores condições de produção, elas, com o passar do tempo, elas estão dentro de uma sociedade em que todos têm características instrucionais de comportamento que são aproximadamente semelhantes. Isso reduz os ódios racistas, isso reduz os problemas de criminalidade. E quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é Sua Majestade a Estatística. A estatística mostra que em todos os estados sociais-democratas no passado, apesar de tropeços econômicos, porque o mundo ele é assim mesmo, ele é complicado. Do ponto de vista econômico, pode atrapalhar. Agora, do ponto de vista humano, você ter uma sociedade em que, quando há desemprego, a pessoa continua comendo e continua vivendo, isso paga quaisquer problemas que podem ser enfrentados. Problemas existem, é para serem enfrentados mesmo. Mas não existem limites para o welfare state? Por exemplo, na França, a taxação está tão alta que o que está acontecendo? Milionários estão saindo e o país está ficando mais pobre. Atores como Gerard Depardieu foi embora. Pegou nacionalidade russa, se não me engano, Kim? Tá acabando com eu me pergunto se os mais pobres na França estão querendo ir embora. Mas vai chegar um ponto... Você viu que dá para argumentar das duas formas. Sim. Agora, a questão é de isso é sustentável? Essa é a minha pergunta. Claro que é sustentável. Tanto é sustentável que todos os membros da classe média brasileira adorariam ser relativamente pobres na França. Ou estou enganado? Hoje sim. E no passado também e no futuro também. Como também ocorre lá nos Estados Unidos, o pessoal que está abaixo da renda média nos Estados Unidos está vivendo em condições muito piores do que os camaradas que têm abaixo da renda na França. Na verdade, o que torna a vida saborosa é a possibilidade de existirem países sociais-democratas e países liberais. Tá? Isso é que é bom. Agora, nós não podemos relativizar uma experiência em relação àquilo que nós sonhamos. O que existe é o mundo real. Do ponto de vista do mundo real, a média da população dos países sociais-democratas vive muito melhor do que a média das populações dos países que não vivem nesse sistema. Mas essa riqueza não foi criada nos anos liberais e hoje estão apenas usufruindo? Sim, a fonte não vai secar? Você está defendendo minha tese, está dizendo que a social-democracia é uma evolução do liberalismo, concordo. Essa pergunta é muito bacana, que faz lembrar aquela entrevista do Ayn Rand, logo em 57, quando ela lança A Revolta de Atlas, e ela apareceu uma profetisa no que ela disse, no que aconteceu depois, o que vem acontecendo com o mundo até 2008 com a crise. Eu vejo os Estados Unidos do século XIX extremamente libertário, quase sem Estado, um país, até para o Eduardo entender lá, o país que saiu em 50 anos de um país totalmente agrário, que declarou independência, ao país mais industrializado do mundo, onde havia 100% de investimento e liberdade para se investir. Uma tributação baixíssima. Quase inexistente era. Alguns tropeços econômicos quando o Estado começou a intervir, começaram uns pequenos ciclos econômicos ali, quando o Estado americano começa a intervir, e ali a partir de 1914 ou 17, quando se cria o Fed, o Banco Central Americano, e a partir daquele momento, até a Segunda Guerra, se cria o Estado de Bem-Estar Social, ou seja, dali para frente, os Estados Unidos começam a prover para as pessoas o bem-estar social, e de lá para cá você vê que os Estados Unidos está falindo. Esse é o problema. Os Estados Unidos parte do lugar mais rico e vem descendo aos poucos. Ao longo prazo, o estado de bem-estar social está se mostrando ruim. O mesmo acontece com a Suécia, por exemplo. É um estado que não participou da Segunda Guerra Mundial, teve tempo para enriquecer, ou seja, não foi destruído pela guerra. É um sinônimo na Europa de sucesso do estado de bem-estar social. E hoje está começando a sofrer os mesmos problemas que os Estados Unidos vem sofrendo. Então tem uma realidade histórica nisso daí, que prova pra gente que o estado de bem-estar social a longo prazo vai se deteriorando, porque o estado não para de crescer. Então me ocorreu uma comparação, tipo, seria uma espécie de seleção natural, né, quando você vai para o libertarismo. Por exemplo, o mais capaz, o mais preparado sobrevive, e o menos capaz não sobrevive. Basicamente seria isso, uma seleção natural.
Eu não diria tão cruel assim, tanto darwinista, né? Eu diria que sempre ocorre, como a doutora Tatiana falou na entrevista, a caridade sempre está aí para ajudar. Na verdade, quando se fala do libertarianismo, existe o mais capaz. Sim. No ambiente libertário, o menos capaz, ele possui as ferramentas necessárias para tentar se tornar um dos mais capazes. Então é isso que nós buscamos através do libertarianismo. É interessante falar do welfare state, o estado do bem-estar social, que antes de iniciar esse debate, a gente estava, o Ney, eu e o Matheus, conversando sobre o welfare state, sobre isso, é até engraçado, coincidiu. Eu retorno aqui o mesmo discurso que eu tive anteriormente, quando nós estávamos conversando. Partindo do exemplo da Suécia, que dizem que é um grande, assim, um exemplo de bem-estar social do welfare state que deu certo, não só a Suécia, como Dinamarca, Noruega e outros. Vamos então partir para um momento histórico. De 1850 a 1950, a Suécia foi um dos países mais liberais do mundo. Ela chegou a ser a 6ª maior economia. Não participou de guerras, pôde enriquecer. Entre 1950 e 1990, nós vimos a expansão do welfare state, do Estado de Bem-Estar Social sueco. Culminando em 1990, com a crise sueca dos países escandinavos, que obrigou a Suécia a estatizar o maior banco, que não deu certo, desvalorizou a coroa, quase não valia nada, uma inflação de 500%. E se pegasse a geração de riqueza e confrontasse com a arrecadação, você tinha 102% de arrecadação em comparação com a geração de riqueza. Hoje, eles que fazem isso também, isso que é o quê? É o imposto em cima dentro do PIB, hoje o cálculo é feito através disso, você vê que é de 45%. Se pegar que naquela época você tinha 5, em casos especiais, até 7 anos de seguro-desemprego nesses países, e hoje você tem 500 dias na Suécia, 3 anos na Dinamarca, e que eu vi uma notícia recentemente que estão querendo baixar para 1 ano e meio. E na Noruega você também pretende baixar mais, que a Dinamarca chegou a 90% de imposto, hoje está em 45% e baixando. A Noruega chegou próximo dos 90%, 80% e poucos por cento, agora não lembro exato, hoje está em 43%. Se perceber isso, você vê que eles vêm cortando a carga tributária, vêm cortando o próprio estado de bem-estar social. Além disso, além desse corte, é o que fez hoje a Suécia, por exemplo, tanto Suécia como Dinamarca como Noruega, no Index of Economic Freedom, que é o índice de liberdade econômica da Fundação Heritage, a Dinamarca é o 9º, a Suécia é o 18º e a Noruega é o 31º. São países com ampla liberdade econômica, hoje, que é um processo que veio dos anos 90. E essa ampla liberdade econômica que possibilita o sustento do welfare state por enquanto. E mesmo assim eles vêm cortando bolsas, vêm cortando auxílios e outros, e diminuindo. Tanto que também em setembro de 2013 eu fiquei abismado quando eu vi que existem, principalmente entre imigrantes na Suécia, com corte de das bolsas, pessoas, como posso falar, pegando propositalmente doenças como a AIDS para sobreviver de uma bolsa assistencialista. Discordo e vai o seguinte, eu vou falar bem rapidamente. Vamos os intervalos tá e depois bom. eu dou a palavra para o Ney Tá Vilela. bom. Meus amigos, vamos para mais um intervalo, voltamos já já com mais Talk Show. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. Outside the window, I can hear the radio, and you know that Mother Rag is gone.
volta com o nosso talk show e, como prometido, vamos passar a palavra para o Ney. Olha, a questão é a seguinte: números. Eu desafio você que está me assistindo, até porque o assunto é interessante, eu desafio vocês a dar uma verificada nesses números de porcentagem de impostos nos países nórdicos. Não vou nem falar nada, fica para vocês olharem. Agora, no que se refere aos impostos, nós temos o seguinte: multa por infração de trânsito, excesso de velocidade. Como é que é na Suécia? 3% do teu salário. O que acontece? Quando o dono de uma grande empresa infringe, ou o motorista dele, aí não importa, vai para o dono da empresa, é 3% do lucro dele. Então, o que acontece? Quando você fala que os impostos na Suécia são de 45%, você está linearizando um negócio que não pode ser feito, porque não é igual ao Brasil com imposto regressivo, os mais pobres que pagam mais impostos. Lá quem paga mais imposto é quem é mais rico. Então, quando você tem 45% de impostos, é lícito esperar que sobre os lucros dos mais ricos os impostos incidam 70%, 80%, enquanto que o pessoal que está na base da sociedade percebe impostos menores do que os do Brasil, por exemplo. Então, a questão, eu volto a dizer, é uma questão de filosofia. Que tipo de mundo você quer construir? A partir do ser humano ou a partir do capital? Obrigado. Bem, infelizmente nosso tempo está acabando. Vou partir para as considerações finais dos nossos amigos. Kim Kataguiri, pode começar? Bom, eu acho muito importante citar que ele disse, né, que as pessoas, os pobres, a classe média daqui gostaria de ser pobre lá na França. Mas se é um sistema tão bom assim, será que quem trabalha lá na França e mantém esse sistema gostaria de pagar esses impostos voluntariamente para manter esse sistema? Porque se é bom, as pessoas voluntariamente poderiam manter esse sistema. Por que tem que ser através de imposto, de coerção estatal? Outro ponto muito importante, que eles já citaram aqui, bateram muito nessa tecla, de que o liberalismo econômico que gerou riqueza para que pudesse ser criado esse welfare state. Ou seja, o liberalismo econômico faz o bolo crescer, o welfare state só divide o bolo. Mas se só houvesse welfare state sem liberalismo econômico, seria inviável. Valeu, Kim. Roberto, suas considerações finais? Quando eu falei imposto da Suécia, eu estou falando imposto em relação ao PIB, não em relação, não paliando em toda a sociedade, que cada um pague 45%. Inclusive, o imposto de renda pessoa jurídica na Suécia é de 24,9% o patamar máximo. Você pode abrir uma empresa hoje e fechar ela 2 dias depois se acontecer alguma coisa. Só para acabar com esse assunto. Eu acho importante sempre frisar que a posição libertária, pelo menos a que eu sou adepto, é de que nós temos que viver num ambiente onde a liberdade é plena, para que possamos gerar riqueza. Porque não dá para fazer uma distribuição de renda, dividir a riqueza se ela não é gerada. Entendeu? Se você não gera riqueza, você não tem o que dividir. Se pegar nos Estados Unidos, que 89 milhões de pessoas, segundo o último estudo, sustentam 144 milhões através do welfare state dos Estados Unidos, você pensa que quando esses 89 milhões perceberem que estão sustentando 144, que não estão gerando a riqueza, a tendência é que elas queiram passar para o outro lado. E aí quem vai sustentar os que ficarem? Interessante. Matheus, suas considerações finais. Eu quero dizer que gostei muito da colocação do Kim, dizendo que o liberalismo faz o bolo crescer e o welfare state divide esse bolo. E também uma consideração do próprio Ney dizendo que a gente precisa chegar no capitalismo ainda no Brasil, porque a gente vê umas ações ainda tentando impor o welfare state no Brasil antes que a gente gere riqueza. Acho que o Brasil tem que chegar no capitalismo de fato, tem que liberar bastante coisa, o Estado tem que diminuir para a gente ter riqueza no Brasil antes de começar a distribuir. A gente está ainda colocando o cavalo na frente dos bois no Brasil. Ney Vilela, nosso social-democrata da mesa, suas considerações finais. Olha, a primeira é a seguinte: maravilha considerarem que o liberalismo faz o bolo crescer e depois a divisão pela social-democracia. Do ponto de vista evolutivo, a social-democracia é, portanto, evolução do liberalismo. E uma outra coisa, liberdade é um valor humano. Liberdade, no meu entendimento, não é um valor monetário. Eu me preocupo com a liberdade enquanto valor humano. Obrigado. Queria dizer que eu gostei muito do debate. Ficaram muitas perguntas aqui por fazer, o tempo urgiu, infelizmente. E eu vou propor uma coisa para os nossos amigos debatentes. Vamos participar de um novo programa
mais pra frente com essa mesma bancada? Vocês topam? Por mim, excelente. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o programa, agora mesmo você põe depois, porque a gente tem que viajar e tudo mais. Mas essa era a ideia, mas você quebrou minhas pernas, você me denunciou. Mas então fechou. Vamos ouvir agora mais uma música. Semana que vem voltaremos com o nosso Talk Show. Well, take me back down the river, Flora. Let me remember things I love her. All you get you want the catfish bat. To the longest, too long remember. Barefoot girls dancing with the moonlight. I can hear the bullfrog calling me now. But it's to the wrongs, to the height, to the trees. Running with the fear way down the shower water. You run the flag to what me black and mother.